Ontem à noite eu fiz um vídeo comentando os ataques de Bolsonaro à ex-presidente Dilma Rousseff, pedindo para que ela apresente o raio-x mostrando que de fato ela havia quebrado o maxilar, a mandíbula, durante a ditadura militar. E eu falei para vocês, expliquei que essa é uma estratégia que Bolsonaro e os bolsonaristas usam para tentar desacreditar a biografia de seus opositores, dizendo que eles são mentirosos, falsos, hipócritas, fazendo até mesmo um paralelo com o que Donald Trump fez lá no início do governo Obama, dizendo que o Obama não era americano, ele era queniano, e ficando insistindo que o Obama apresentasse a sua certidão de nascimento. Eu expliquei para vocês no vídeo que essa é uma tática que os bolsonaristas usam para poder causar confusão na oposição e também no país inteiro, para tentar pegar os opositores no contrapé, mostrando certas hipocrisias e desmoralizando-os perante a opinião pública. E hoje de manhã eu fiquei sabendo de uma discussão que aconteceu recentemente entre o Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha, com a Thelma, que foi campeã do Big Brother Brasil desse ano. E eu vou contextualizar tudo para vocês, vou dar destaque para o que o Eduardo Bolsonaro disse, mas principalmente para a resposta da Thelma, que foi uma resposta muito inteligente e, no meu ponto de vista, uma resposta melhor do que a Dilma deu com relação ao Bolsonaro. Mas antes, claro, clique no botão de gostei, 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta dos nossos vídeos. E toda vez que você clica no botão de gostei, você sabe que os pandas na China, eles acabam sorrindo. Então, clique aí no joinha. Deixa eu dar uma contextualizada para vocês. Quem que é a Thelma? A Thelma foi, como eu falei, a vencedora do Big Brother Brasil 20. Essa foi a melhor edição do Big Brother dos últimos 10 anos. Desde o Big Brother Brasil 10, que foi o melhor de todos, nós não tínhamos um Big Brother tão bom. E por conta da pandemia e por outros fatores, esse Big Brother explodiu de audiência. Teve um paredão com mais de 1,5 bilhão de votos, recorde, quebrando vários recordes, enfim. Foi um Big Brother que chamou muita atenção e havia alguns participantes que eles eram famosos, como no caso o Babu Santana, que fez o Tim Maia no filme do Tim Maia aqui no Brasil, né? Enfim, a Thelma não era famosa e acabou vencendo. E ela fez amizade com algumas personalidades ali que tinham certa fama, dentre elas Manu Gavassi, uma cantora amiga de Bruna Marquezine. Depois que a Thelma venceu o Big Brother, ela participou de uma campanha da cidade de São Paulo para conscientizar a população de ter que ficar em casa durante o isolamento, durante a pandemia, uma campanha em prol do isolamento social. Agora, no fim do ano, a Thelma, junto com a Manu Gavassi, outra integrante do Big Brother Brasil, e a Bruna Marquezine e algumas pessoas alugaram uma ilha privativa para curtirem o final do ano. Colocaram até fotos e isso levantou questionamentos sobre a questão do distanciamento social, porque a Thelma apareceu fazendo propaganda em prol do isolamento social. E é claro que isso, como eu falei, despertou algumas questões. E no mínimo é questionável a atitude da Thelma, pelo seguinte, ela estava envolvida com o isolamento social, fez até propaganda, então é no mínimo questionável, porque parece, olha, eu estou fazendo algo, pedindo para você fazer uma coisa, mas no final eu estou fazendo algo completamente diferente daquilo que eu estava falando para você fazer. É a mesma coisa alguém que é patrocinado pela Coca-Cola e é flagrado em público tomando Pepsi. Então é no mínimo questionável a atitude da Thelma, falei Paulo, da Thelma com relação ao distanciamento social e agora essa viagem no fim de ano, ainda mais porque ela é uma médica, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que gerou toda essa repercussão na internet e o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, veio a público e chamou a Thelma de hipócrita. E por que ele chamou a Thelma de hipócrita? Por conta de todo aquele repertório que eu falei para vocês no meu vídeo de ontem à noite. Os bolsonaristas, eles sempre tentam utilizar a retórica provocando uma grande confusão na oposição e em toda a população para pegar os opositores no contrapé. Primeiro, que é estranho o Eduardo Bolsonaro chamar a Thelma de hipócrita porque ela só está fazendo aquilo que o presidente da República mandou todos nós fazermos. O próprio presidente está viajando, foi para o Guarujá, não está usando máscara, foi jogar futebol. Então como que o próprio presidente dá esse exemplo? Fora que o ministro Sanfoneiro, o novo ministro do Turismo, ele falou para as pessoas que elas precisavam viajar. Outro lockdown seria impossível para o país aguentar. Então o próprio ministro incentivou as pessoas a saírem de casa. Então onde está a grande hipocrisia? Tudo bem que você pode dizer, mas nenhum deles, nem Bolsonaro, nem o ministro estavam envolvidos com o distanciamento social ou estavam defendendo o isolamento social como a Thelma estava. Então, por conta disso, era menos pecaminoso
essas falas do ministro e também do presidente da República. A grande questão, pessoal, é que esse tipo de contradição que os bolsonaristas adoram encontrar na esquerda e nos opositores, ou enfim, elas desacreditam muito o pensamento e as falas da oposição. Porque eles gostam de jogar a pecha em cima da oposição, principalmente da esquerda, que a esquerda é uma falsa moralista. Porque, olha, a esquerda fala para você fazer isso, isso e aquilo, quer moldar o seu comportamento, mas no fim das contas, a esquerda faz tudo aquilo que ela falou para você não fazer. Olhem só que hipocrisia. E é claro que a população não gosta desse tipo de patrulha que existe dentro da esquerda com relação ao comportamento. E há uma certa raiva por parte da população. E vocês sabem muito bem que para vencer uma eleição é necessário administrar a raiva, o ódio da população. Se você conseguir administrar a raiva, o ódio, a cólera da população a seu favor, você consegue vencer e ter dividendos positivos eleitoralmente. Então é isso que o Eduardo Bolsonaro está tentando fazer. Olha só como essa oposição ela é falsa moralista. Essa pessoa pediu para vocês ficarem em casa, mas ela pode viajar, igual o João Dória fez. Fiquem em casa, fiquem na fase vermelha. Enquanto isso, eu vou para Miami. Então pega na contradição, as pessoas ficam com raiva e acabam migrando para o lado do Eduardo Bolsonaro. Mas a Thelma deu uma resposta muito bem dada ao Eduardo Bolsonaro. A Dilma, quando respondeu ao presidente da República, eu não gostei da resposta dela, porque foi uma resposta que fez com que ela fosse ao mesmo nível do Bolsonaro, respondendo à provocação. O que a Dilma deveria ter feito era não ter respondido. Ou simplesmente falar, o que o Bolsonaro falou? Ele falou isso? Poxa, ele tá com tempo mesmo, né? Mas todo mundo sabe que o Bolsonaro não trabalha, é um preguiçoso. Olhem só quantas mortes nós temos, tá faltando vacina, como ele é incompetente, a nossa economia, ela deveria ter ido para esse lado, que foi o que a Thelma fez. A Thelma respondeu o seguinte para o Eduardo Bolsonaro. Eu vou aqui pegar para você. Deixa eu pegar aqui o tweet dela. Está abrindo cookies. Onde está o tweet? Mil perdões. Aqui. Eu cortei o vídeo porque eu não estava encontrando aqui o tweet dela. A página acabou atualizando. Então vamos lá, deixa eu ler o tweet da Thelma para vocês. É sério que o filho do presidente do país me chamou de hipócrita por estar em uma ilha com 8 pessoas? Bolsonaro São Paulo, que é o perfil do Eduardo Bolsonaro. O senhor é um deputado federal. Posso citar algumas pautas para se preocupar, ou seja, você tem mais coisa para se preocupar aí do que ficar se preocupando comigo. E essa foi uma boa resposta dela. Aí ela citou 191.139 mortes por Covid-19, calendário de vacinas, apoio para a comunidade científica, economia e, é claro, poderia nos ajudar com a investigação sobre Marielle. Do mais, encontro-me segura da minha responsabilidade como médica e cidadã. Não tente desviar o foco de tantas pautas importantes. E aí o Eduardo Bolsonaro não respondeu mais nada depois disso. Essa foi uma boa resposta. É claro que se você começar a pegar nas miudezas e falar eu tenho minha responsabilidade como médica, ela está se aglomerando, o que não deveria acontecer. Mas para o Eduardo Bolsonaro ou para os bolsonaristas, é esse tipo de resposta que precisa ser dada. Perceba, ela indiretamente falou, olha Eduardo, você não trabalha, você tem que se preocupar com outras coisas. Olha só quantos assuntos importantes que você está deixando de se preocupar. Olha quanta coisa que você deveria estar fazendo e não está fazendo, está se preocupando comigo. Então esse tipo de resposta que deve ser dada a esse tipo de provocação vinda dos bolsonaristas. A resposta da Thelma foi boa e precisaria ser replicada, esse padrão precisaria ser replicado caso haja novas provocações vindas dos bolsonaristas. Mas foi muito interessante esse episódio porque mostrou o modus operandi do bolsonarismo para desacreditar os seus opositores, mostrando que de certo ponto eles são imorais, trabalhando com a raiva da população, porque a população não gosta desse tipo de gente, desses moralistoides. A população detesta, não gosta. Nem mesmo a esquerda, que acaba englobando esses moralistoides, uma parcela da esquerda não gosta desse tipo de gente. Então imagine a população como um todo. Então eles conseguem trabalhar muito com a raiva da população contra esses moralistoides e acabam mostrando para a população que esse é o retrato da esquerda como um todo.
Então percebam a estratégia de retórica dos bolsonaristas, mas a resposta da Thelma também foi uma resposta muito boa, quando vem com uma provocação, jogar em cima deles as incompetências e as preguiças, porque no caso são preguiças que vêm do governo Bolsonaro, que possuem, que é que o governo Bolsonaro possui. Se você gostou do vídeo, gostaria de ouvir a sua opinião, deixe aqui nos comentários e também me siga no Twitter, @profileoficial.